Olá, turma! Essa é a atividade interdisciplinar de hoje, páginas 36, 37 e 38 do nosso livro didático. Vamos lá? Os relógios. Podemos medir a passagem do tempo usando instrumentos como os relógios e os calendários. Os primeiros relógios eram feitos a partir de elementos da natureza, como a luz do sol, a água e a areia. O relógio de sol, por exemplo, mede a passagem do tempo por meio da sombra de um pino. Ao longo do dia, a sombra do pino muda de posição na superfície do relógio, indicando as horas. Nós temos aqui então a representação do relógio de sol no município de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. Então, conforme o sol muda de posição, a sombra projetada por esse ponteiro também muda, por consequência, eles sabem as horas. O relógio de água mede a passagem do tempo por meio da transferência de água de um recipiente para outro, que é aqui a representação do relógio de água. Conforme a água sai desse recipiente e vai parar nesse daqui, eles medem a quantidade de tempo que já passou. O relógio de areia funciona de forma parecida, mas no lugar da água é utilizada a areia. Nós temos aqui o relógio de areia, que também é conhecido por ampulheta. Então, nós temos aqui a parte de areia e conforme ela passa por esse meio aqui, que normalmente é de vidro, né? Ele vai para a parte de baixo do nosso recipiente, da nossa ampulheta. Então, conforme a areia desce, a quantidade de areia vai indicando para a gente a quantidade de tempo que passou. Existem ampulhetas de 1 minuto, 1 hora, 2 horas, depende do tamanho e a quantidade de areia que ela tem. Atividade 11. Marque as características de cada relógio. Então, nós temos aqui o relógio. Usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo. Você vai marcar X aqui do lado em qual dos relógios que usa elementos da natureza para medir a passagem do tempo. E funciona de dia e de noite. Então, qual desses relógios ele consegue a funcionabilidade dele de dia e de noite? E aí você marca o X em qual dos relógios que pode funcionar de dia e de noite. Atualmente, os relógios mais utilizados são o relógio de ponteiros e o relógio digital. Eles medem a passagem do tempo em horas, minutos e segundos. Então, nós temos aqui a representação do relógio de ponteiros, que nós temos aqui o ponteiro pequeno representando para nós as horas, o ponteiro grande representando os minutos e esse ponteiro bem fininho aqui que representa os segundos, que normalmente não para quieto no relógio, né? Atividade 12. Observe o relógio de ponteiros acima. Que horário ele está indicando? Então, se o ponteiro pequeno está no 9 e o grande no 12, são 9 horas. No relógio digital, as horas podem ser indicadas no intervalo de 1 a 24. Então, aqui é uma representação do nosso relógio digital. A leitura fica 10 horas e 30 minutos. No relógio digital, esses dois pontinhos separam as horas e os minutos. Aqui nós temos uma leitura do relógio de ponteiros, né? E nós sabemos que ele tem o ponteiro pequeno para representar as horas e o grande para representar os minutos. Porém, quando nós formos fazer as leituras das horas, nós não vamos ler da forma igualzinha. O ponteiro pequeno indica aqui para nós 1 hora. O ponteiro grande está no número 6, mas não significam 6 minutos. Esses minutos são representados aqui o 6 representa 30 minutos, né? Então, aqui nós temos do lado a representação deles. Cada risquinho do nosso relógio indica um minuto diferente. Então, aqui eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos e quando chega no número 1, representa para nós 5 minutos. Cada representação do número do nosso relógio indica a contagem de minutos de 5 em 5. Então, o 1 indica 5 minutos, o 2 indica 10 minutos, o 3 indica 15 minutos e assim por diante. Quando chegar no 12, é o 00, porque vai começar um novo minuto. Temos aqui também mais uma representação das horas e dos minutos no relógio de ponteiros. O ponteiro pequeno está no 11, então são 11 horas. E temos o ponteiro grande, que representa os minutos, no 3. Lembrando, aqui eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, são 11 horas
e 15 minutos. Aqui temos mais uma representação, ponteiro pequeno no número 8, então são 8 horas. E os minutos representado pelo ponteiro grande. Aqui nós temos a representação no número 12, então nós temos 8 horas. Aqui, quando está no 12, o ponteiro digital aqui, né, que é o reloginho digital, ele indica para nós 00. Aqui nós temos novamente a representação do ponteiro pequeno no 2. Então nós temos aqui 2 horas e o ponteiro grande dos minutos no número 8, que representa para nós 40 minutos. São 2 horas e 40 minutos. Como que nós fazemos a leitura nas horas no relógio digital? Nós temos os horários da manhã e nós temos os horários da tarde e da noite, né? Então, do mesmo jeito que nós temos aqui o 01 e o 00 indicando 1 hora da manhã, para ser 1 hora da tarde ele é representado por 13 horas e assim por diante. Aqui nós temos uma representação do relógio digital, 8 horas, que aqui como tem o 0 e o 8, é a representação de 8 horas da manhã, não é 8 horas da noite. Se fosse 8 horas da noite, seria 20 horas. Temos mais uma representação do relógio digital, 14 horas, que indica para nós 2 horas da tarde. Na página 38 do nosso livro, começa assim: como o dia tem 24 horas, às 12 horas é o meio-dia. Por isso chamamos o horário das 12 horas de meio-dia. Veja como ler as horas após o meio-dia em um relógio de ponteiros e em um relógio digital. Este relógio de ponteiros indica 3 horas. Como já passou do meio-dia, sei que são 3 horas da tarde. Então, aqui olhando o reloginho, como ela já sabe que passou do meio-dia, são 3 horas da tarde e não são 3 horas da manhã. Esse relógio digital, ele já representa para nós o horário certinho, né? 15 horas é a representação de 3 horas da tarde. Nossa atividade 13 diz assim: indique as horas no relógio de ponteiros e no relógio digital. 8 horas da manhã, então nós vamos representar os ponteirinhos aqui que indicam para nós 8 horas da manhã e depois no relógio digital. Aqui novamente no relógio de ponteiros, 4 horas da tarde nós vamos representar aqui e depois no relógio digital vamos representar também 4 horas da tarde. Dúvidas? Pode chamar. Bons estudos!